Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje das doutrinas batistas é a doutrina das ordenanças. Vocês sabem quais são? São duas ordenanças dadas pelo Senhor Jesus que a igreja pratica continuamente: o batismo e a ceia do Senhor. São dois assuntos extraordinários. Você sabe quem pode ser batizado? Qual o significado do batismo? O que ele tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus? E a ceia do Senhor? Quem pode tomar a ceia? Será que todos podem tomar a ceia? Ou somente a igreja, o local? Será que o pão se transforma no corpo de Cristo? E o vinho no sangue de Cristo? Essas e outras perguntas nós estaremos respondendo na lição de hoje sobre as doutrinas das ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Vamos lá. O batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. O que quer dizer isso? Bom, antes de falarmos das naturezas simbólicas, vamos ver o exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos deu a respeito do batismo. Em João capítulo 3, versos 22 e 23, encontramos o seguinte: Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Jesus foi batizado por João Batista, e Jesus também batizava com os seus discípulos, ok? Muito bem. Em que consiste o batismo? O batismo consiste na imersão do crente em água após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. Em Atos capítulo 8, versículo 12, nós encontramos assim: Mas como crescem em Filipe e que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Vamos ver também que o batismo simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E também prenúncio da ressurreição dos remidos. Gente, isto é fantástico, né? Quando uma pessoa ela é batizada, ela está morrendo para o mundo ao descer nas águas do batismo e ao levantar, vivendo para Deus. Ou seja, assim como Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, assim o batismo identifica-se com Cristo, não é? E uma pessoa, ao ser batizada, ela já tomou uma decisão de fé antes. Ela creu que Jesus Cristo é o seu Salvador, morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para uma nova vida. E por isso ela é batizada, mostrando este testemunho público, né, de fé no Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos ver aqui um texto de Colossenses capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele diz: Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Bom, partindo daí, né,
nós podemos entender que o batismo bíblico é dado para uma pessoa que tenha condições de tomar essa decisão de crer em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Por isso, as igrejas evangélicas, a Igreja Batista, ela não batiza criança. Uma criança não tem condição de tomar esta decisão voluntária de crer no Senhor Jesus Cristo. Ok? Um outro assunto, uma outra afirmativa sobre o batismo, que está no slide 7. O batismo, que é a condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo, né? Porque nós cremos, segundo o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, que esta operação da salvação, dando condição para esta pessoa dar esse testemunho público através do batismo, está reunida a pessoa da Trindade. A revelação trina de Deus está reunida nesta operação da salvação em Cristo Jesus, né? Que é a operação do Evangelho. Em Mateus capítulo 28, verso 19, nós encontramos assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Muito bem, vamos falar agora sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. A ceia do Senhor é um memorial, né? Jesus Cristo nos ensinou isso. E o apóstolo Paulo, aprendendo este ensino dos apóstolos, porque o apóstolo Paulo, ele não celebrou a ceia com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele não estava no quadro apostólico entre os 12, mas ele aprendeu com Pedro, João e Tiago e os demais discípulos, apóstolos de Jesus, a forma correta de celebrar a ceia do Senhor e o seu simbolismo. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ensinando a igreja de Corinto, ele escreve: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a ceia do Senhor, ela simboliza a morte do Senhor, e a igreja, ao praticar este memorial contínuo, ela está anunciando que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, né? Isto é extraordinário. Nós podemos observar também uma outra afirmativa a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Queridos, nós já lemos um texto que fala sobre isso, né? Celebrar a ceia até que ele venha. E agora temos mais 2 versículos bíblicos que nos ajudam nesta compreensão. Mateus capítulo 26, versículo 29. Diz assim: palavras do Senhor Jesus Cristo: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Gente, Jesus Cristo celebrou a ceia uma só vez, quando estava corporeamente entre os seus discípulos. E hoje ele está conosco espiritualmente, né? Mas ele prometeu
que celebraria conosco novamente, corporeamente, no reino do nosso Deus. Ou seja, quando ele retornar, nós teremos a alegria de celebrar com a presença de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Um outro texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 e 29, nós aprendemos a respeito do exame da ceia do Senhor. O texto diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Nós temos aqui um ensino muito interessante a respeito da ceia do Senhor, né? Discernir o corpo de Cristo é entender que a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Entender que eu, salvo por Jesus Cristo, uma vez batizado, e por isso a ceia é celebrada para os batizados, né? Entender que assim Deus ordenou que façamos. Por isso, nós praticamos esta celebração entre os batizados, né? Uma pessoa que não é batizada, ela ainda não deu o seu testemunho público de que crê em Cristo Jesus, né? Por isso que uma pessoa, ao crer em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, ela deve ser batizada para testemunhar publicamente esta fé. Se uma pessoa ainda não deu esse testemunho público desta fé, o que ela está esperando? Pode ser que ela não tenha esta convicção, né? Então é necessário que ela busque em Deus esta convicção, e a palavra de Deus dá esta certeza da salvação, a fim de que tão logo ela solicite o batismo e seja batizada, né? Uma pessoa que não tem fé em Cristo, uma pessoa que não crê que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor, ela não deve participar, não deve celebrar a ceia. Este é o nosso entendimento, porque ela não entende, ela não está discernindo o corpo de Cristo, né? Então, a celebração da ceia do Senhor ainda não é para ela, entende? Nada impede a graça de Deus para aqueles que creem. Por isso, examinar-se a si mesmo é realmente buscar ao Senhor e entender o corpo de Cristo, né? Após este exame, em oração, após este exame, né, que você faz parte do corpo de Cristo, uma vez batizado, você deve comer e beber do vinho, né? O pão que simboliza o corpo de Cristo e o vinho que simboliza o sangue de Cristo, ok? Esta é mais uma lição das doutrinas batistas. Nesta oportunidade, a doutrina das ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Um forte abraço, Deus te abençoe, em o nome de Jesus.